Ok, Cobblestone. Cobblestone. Lembra uma música que eu gosto. Mas vejam, hoje são 8h03, são 22/8/2026, 22/8, certo? Não me diz nada a data, hoje é sábado. Devo sair mais tarde, passar bem ali, rapaz, numa oficina de conserto de aparelhos de informática, rapaz. Eu tenho um aparelho ali, sabe, um notebook, que eu mandei recuperar, tá certo? E tá numa enrolada danada, sabe? Bora ver o que acontece, não sei. Mas eu preciso melhorar meus equipamentos, quem sabe isso aí pode ser um esforço aí nesse sentido, tá certo? Eu estou aqui com a minha oncinha, mas deixa eu aqui avançar. E eu vou cair aqui, rapaz, na frente de uma outra onça, sabe? Todo mundo conhece essa criatura. Eu poderia ir ali no Wikipedia e pegar ali, sabe, a ficha dessa onça aí, tá certo? Joyce, o nome dela, certo? Porra, bicho. Jornalista, sabe? Aí uma rastreadora, certo? Uma sobrevivente, certo? Creio que ela não seja empresária, sabe? Não nasceu dentro de família empresária, não teve chances empresariais, eu acho. Eu acho que ela foi PJ, tá certo? PJista, não sei. E ela caiu aí numa desgraça. Ela foi deputada federal eleita pelo Bolsonaro, tá certo? E depois disso se chocou com o Bolsonaro e terminou espirrando fora, tá certo? Eu creio que ela vive, talvez não viva, porque eu penso que pessoas do tipo, sabe, a consciência é adaptável, é fluida, sabe, fluida que nem água, sabe, e aí, sabe, eu acho que não tem problemas de consciência, sabe, tem dores, tem sofrimentos ali, sabe, porque todo mundo tem dores e sofrimentos, mas aí, sabe, depois aí sara, sabe, e as coisas vão adiantando. E nesse trabalho ela postou esse vídeo, acho, não sei se é TikTok isso aí, tá certo? Eu não sei o que é que está escrito ali, mas veja que ela é recente, é do dia 20, hoje são 22, certo? E ela trata de Brasília, que ela chama de cabaré, tá certo? Por conta do que aconteceu com o Vorcaro. Aí me lembra Vorcaro, e Vorcaro me lembra o Fábio Luiz, filho do Lula, tá certo? E Vorcaro, Fábio Luiz me lembram André Mendonça, Fábio Luiz, Vorcaro, André Mendonça me lembram ali o Toffoli, certo? Fábio Luiz, Mendonça, Vorcaro e Toffoli me lembram ali, sabe? Outras figuras me lembram o Maia, como é que chama o nome do Maia? Ciro Nogueira, tá certo? E me lembram, sabe? E ela vai, essa criatura aí, ela se perde no escândalo que é hoje, sabe? O escândalo do Banco Master, certo? Um escândalo financeiro, sabe? E eu fico imaginando, rapaz, sabe? Eu tô aqui com meu celular legal, tô com 3 minutos de vídeo, tá gravando, certo? Tô com o meu o microfone de lapela aqui, sabe? Eu não sei operar, não sei se ele está funcionando corretamente, não sei se ele dá rendimento, eu não sei. Estou com Vidas Secas aqui à minha esquerda, do Graciliano Ramos, e tenho ali dentro do celular o Capital, não sei se vai dar tempo para ler, tá certo? E tenho umas anotações aqui em prancheta, tá certo? Mas veja que essa criatura aí que está na tela, tá certo? Ela me lembra o Epstein. Ontem eu queria lembrar o nome do Epstein, certo? E não vinha, rapaz, do Jeffrey, certo? O Jeffrey dizem que ele se matou na prisão, tá certo? Ele teve o tempo dele de gozo, sabe? O tempo dele de permanência na superfície planetária é uma experiência hic et nunc, aqui e agora, sabe? É uma experiência factual, sabe, imediata na superfície do planeta, tá certo? Individualista, gozou, tá certo? Eu acho que ele foi do Mossad, era agente do Mossad, tá certo? Não sei, sabe? E os agentes do Mossad concorrem com os agentes da CIA, que concorre com os agentes do MI6, certo? Mas concorre com os agentes secretos da Turquia, sabe? Hoje eu fiquei sabendo, rapaz, que a Turquia tem tropas ali na Arábia Saudita, tá certo?
e tropas, sabe, contingente militar, sabe, sendo pago ali, sendo remunerado, sabe. Claro, quero crer que sejam forças mercenárias, tá certo? Não sei. Mas o fato é que a guerra ela é uma causa, certo? Ou um efeito, como quiser, mas toda causa é efeito e todo efeito é causa, tá certo? E veja que a guerra, ela promove, ela movimenta o mundo, movimenta a riqueza, sabe? Movimenta as cabeças das pessoas, sabe? A guerra, ela promove indústrias, ela promove fábricas, certo? Ela promove o capital, certo? E hoje me parece que a guerra é o meio, sabe? Aí, sabe? A indústria de guerra, as fábricas de guerra são aí, sabe? O meio mais fácil hoje de ganhar dinheiro, de fazer circular o capital, tá certo? Hoje nos Estados Unidos, eu creio que eles estão, os estadunidenses ali, sabe, os manés aí, inclusive, de becos e favelas e de becos e ruelas, estão ali, sabe, se ocupando dentro de fábricas de produção de armas, como fazem os iranianos, rapaz, com as suas fábricas enterradas no subsolo ali, fábricas enterradas no subsolo produzindo mísseis, produzindo drones, sabe, produzindo armas de guerra, porra, eu não sei. Li alguma coisa a respeito hoje, ou ouvi, eu acho que era o Scott Ritter, um analista de geopolítica com o Nima. Eu não vou me arriscar a dizer o nome do Nima, certo? Mas onde ele fala o seguinte, fala de possibilidades de paz, sabe, de viver sem guerra, sabe. É o que o Lula pensa, por exemplo, sabe, ou viveu pensando até ontem, sabe, que o país dele, o nosso país, poderia viver, sabe, desarmado. E ele está chegando à conclusão que nós precisamos, rapaz, de uma bomba atômica, rapaz, sabe? Para fazer, rapaz, para assustar o Trump, rapaz, sabe? Para causar medo nos outros, rapaz. Não vem que eu tô armado, hein? Não vem que eu tô armado, certo? Me faz lembrar uma vez, rapaz, um 1º de maio, eu andava circulando, fui ao centro e era feriado, certo? 1º de maio é feriado, e vinha circulando, daí, sabe? E vinha na direção, eu não sei se eu vinha na direção de uma parada de ônibus ou se eu vinha na direção. Eu acho que eu vinha na direção de uma parada de ônibus, sabe? Nessa mesma rua onde eu moro, mas lá em cima, de frente ali, a igreja dos Capuchinhos. Quando de repente, depois de saltar de um ônibus que me trouxe do centro, sabe, eu ia na Castelo, e fui abordado, rapaz, por um cara, um garoto, sabe, e por uma garota, o garoto avançou em cima, sabe, a garota ficou olhando, sabe, a garota estava gestante, inclusive, e ele, na verdade, ele se aproximou sorrateiro e tentou bater uma mochila que eu vinha carregando, sabe? Só que a mochila estava, não sei porquê, sabe? Ela ficou presa, eu vinha carregando só por uma alça e estava bem segura. Quando ele bateu, eu instintivamente segurei, tá certo? E fiquei puxando e ele puxava, eu fiquei puxando e ele puxava. Aí eu comecei a gritar, tá certo? E num certo momento ameacei puxar, meti a mão às costas, certo? E disse que tentei simular ali, sabe, ali tentar pegar uma arma, sabe, uma arma de fogo, qualquer coisa assim. Olha, eu vou te matar. Não, não falei não. Aí eu fiquei naquela coisa tentando, encenando, sabe, que eu iria sacar uma arma, sabe. E o cara ficou assim, ele se assustou num primeiro momento, sabe, até que vieram pessoas, sabe, me acudiram. Eu sei que esse cara terminou preso, certo, foi chamada uma viatura e nós fomos parar na delegacia, mas eu terminei, sabe, escapando da delegacia, o escrivão estava ocupado, sabe, eu aproveitei para espirrar fora, sabe, sem fazer o procedimento, sabe, e deixei o fudido lá para trás, tá certo. E veja o que eu quero dizer, que eu simulei puxar uma arma de fogo, rapaz, não vem que não tem, não vem que eu vou puxar arma de fogo, vou tirar na tua cara. Mas quando, rapaz, olha... Então é assim, sabe, as pessoas, sabe, o sistema, sabe, de reprodução social da vida, como diria Marx, sabe, ele é baseado em valores de violência, sabe, é comandado por violência. A própria sociedade de classes sociais, sabe, a sociedade de classes sociais que é baseada no princípio da desigualdade social, descoberto ou enfatizado por Marx, sabe, ela sobrevive por conta da violência, sabe? A relação entre quem é rico e quem é pobre, quem é proprietário
dos meios de produção, sabe, e quem é proprietário apenas da força de trabalho, é essa a distinção que se faz. É, é uma relação de violência, bicho. É uma relação de violência onde o empresário extrai do proletário a mais-valia não autorizada, tá certo? Ele aprisiona o proletário por 8 horas hoje, pelo nosso sistema vigente. Hoje o Michel Temer avacalhou, sabe, com o direito do trabalho. Eu me perdi hoje. Se eu tivesse que advogar uma causa trabalhista, eu teria dificuldade para montar a petição, tá certo? Mas o fato é que até quando eu fazia, sabe, ali o direito do trabalho ainda estava intacto, estava rígido, como diria o outro, certo? Ali, sabe, o cidadão era contratado para trabalhar 8 horas por dia, certo? O que passasse disso era hora extra, tá certo? Mas o fato é que o trabalho ele é um aprisionamento, o empresário aprisiona o trabalhador dentro da sua loja, dentro da sua fábrica por 8 horas do dia, certo? Das 24 horas ele extrai 8, sabe, da tua vida para te remunerar, sabe? E cria essa situação, sabe? Na verdade, essa situação do trabalho remunerado, é uma situação armada. E eu vejo como um sequestro do trabalhador que fica prisioneiro dentro da fábrica, sabe? Dentro da loja. Tá certo? Eu penso que há alternativas à sobrevivência, sabe? A formas de sobrevivência que não seja através da extração, do sequestro do trabalhador e extração da mais-valia da sua força, sabe? Em locais de extração, tá certo? A loja, sabe que tipo seja, sabe? A loja do cara, a fábrica do cara, tá certo? Do proprietário, dos meios de produção. E eu só sei, rapaz, que é assim essa coisa e tô aí perdido, me distraí falando dessas coisas, tá certo? Mas eu comecei falando dessa criatura que tá aí na frente, tá certo? Que falei que ela era uma PJ, tá certo? Mas enfim, a forma como a gente hoje sobrevive, sabe, na superfície planetária, na imediatidade do tempo, sabe, na factualidade dos acontecimentos, tá certo? E por conta do individualismo que nos é inculcado por educação, a gente vai levando, sabe, vai se submetendo, sabe, chega no ponto onde nós estamos, e eu falava de guerra, tá certo? Mas veja que eu anotei umas coisas aqui, bom, aqui está falado justamente esse vídeo aí da Hasselmann, onde ela fala que o tal de Vorkaro, sabe, eu comecei de repente a fazer uma série de comparações, né? O Vorkaro, ele montou um empreendimento, veja que esse cara, antes de ser banqueiro, dono de banco, ele era empresário junto com o pai dele, fez várias experiências, inclusive experiências de falência de negócios nos quais ele se meteu, tá certo? Por exemplo, ele é de Minas Gerais e tem um prédio, não sei em que cidade de Minas, onde eles começaram a construir e esse prédio, me parece, não foi concluído, tá certo? E de repente esse cara aparece no mundo em 19 adquirindo um banco, certo? O Banco Máxima, certo? Que depois virou o Master. E ele adquiriu, rapaz, junto ao Banco Central, tá certo? Numa operação junto ao Banco Central, tá certo? E se apropriou, sabe, dos ativos dessa instituição financeira e foi fazer negócios, tá certo? E aí é que está o problema. A Hasselmann, quando fala nesse vídeo aí, sabe, dos poderosos de Brasília, ela enumera políticos e funcionários públicos de baixa patente e de alta patente, tá certo? E fala de uma festa, sabe, onde o Vorkaro estava lá e ele gravou, onde ele gravou, sabe, toda, sabe, a cena, tá certo? E lembrou, acho que era nesse ponto que eu estava falando do Jeffrey Epstein, sabe, que fazia a mesma coisa, e ele capturou, rapaz, o Trump, tá certo? Ele capturou o Trump. Hoje, uma tese forte em torno do Trump é de que ele é um cara sequestrado pelo Netanyahu, sabe, o Mossad, ao qual o Jeffrey poderia ter pertencido, tá certo? E fez gravações de tudo, tá certo? E tem arquivos Epstein, sabe, que assustam, sabe, são guardados a 7 chaves e que assusta o Trump se o que tem, sabe, não sei se os arquivos que foram revelados, que são conhecidos, já são bastante, ou se existem outros arquivos aí que o mundo não conhece ainda e que só o Netanyahu, sabe, tem, tá certo? E que poderia levar, sabe,
levar o Trump, sabe, aí, sabe, a uma ação imediata de afastamento do poder, aquela coisa toda, tá certo? E o Vorcaro fez a mesma coisa, sabe? Ele de repente se aproximou dos graúdos do Brasil, tá certo? Tentou inclusive se aproximar de Lula, tá certo? E de todas essas pessoas, sabe, ele se aproximava com interesses buscando proteção. Tá certo? Foi o que aconteceu com a mulher do Xandão, tá certo? Uma advogada que tem um escritório em Brasília, que celebrou com ele um contrato de 130 milhões por 3 anos, eu acho, não sei quantos anos foi, tá certo? E, mas o fato é que se diz que ele colocou o Xandão, sabe, na caderneta dele. Os mafiosos antigos, como é que chamava o Al Capone, sabe? Eles tinham um contador e esse contador tinha uma caderneta e era o contador que liberava dinheiro, sabe, para diversas ações aí, sabe? E e nessa caderneta tinha os nomes, sabe, das pessoas influentes da cidade, o nome do delegado, do chefe da polícia, o nome do prefeito, o nome do governador, o nome de um senador influente, aquela coisa toda. Al Capone, rapaz, sabe? Então essa coisa é velha, sabe? Sinceramente eu não sei. Ontem eu falei da mulher de César, ele foi casado com 3 mulheres, mas eu não vou ver agora, sabe, o nome das 3 mulheres de César. Eu vou voltar aqui para Joyce Hasselman. No fundo, a Joyce, quando ela fala essas coisas, ela traz à cabeça ali a relação, sabe, do Vorcaro, a semelhança do plano, do projeto, ou, sabe, do empreendimento do Epstein, sabe, e o empreendimento dele, tá certo? Para mim, sabe, tem ali uma conspiração dentro do banco, ao redor do Banco Central. Na época, o ministro da Fazenda, sabe, era o Paulo Guedes. Para mim, tem um dedo do Paulo Guedes, mas pode ter o dedo do Bolsonaro também, rapaz, sabe? Porque uma das coisas que o Vorcaro fez, sabe, foi atrair fundos de pensionistas, tá certo? Eu fiz um trabalho para uma instituição aqui em Belém do Pará, que uma instituição que cuidava da atenção de saúde e de atenção de proteção de proteção de seguridade dos funcionários municipais aqui de Belém, certo? E me lembro de uma reunião onde eu participei, onde o assunto era aí discutir questões, eu não sei por que estavam falando daquilo, sabe, dentro de uma reunião aberta, tá certo? Onde investir o dinheiro recolhido a título, sabe, de prestação para fins de aposentadoria, sabe, dos funcionários do município de Belém, tá certo? De repente há uma montanha de dinheiro ali, sabe, disponível, e essa montanha de dinheiro pode ser investida na compra de títulos financeiros, sabe, de ações e aquela coisa toda. E o que se discutia ali era como aplicar o dinheiro arrecadado dos funcionários da prefeitura de Belém, tá certo? De repente há uma forma de recolher diretamente para o INSS e é uma forma de recolher particular, sabe, e fazer uma previdência aí, sabe, complementar ou qualquer coisa assim, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que de repente o Flávio botou fumando, sabe, em cima do Vorcaro, e aquela coisa não era, rapaz, de quem estava atrás de um doador, tá certo? Ele estava exigindo, tá certo, do Vorcaro que pagasse o que estava acordado. Aí lembra aí, sabe, alguém lembrou ontem, eu acho, no 247 à noite, sabe, que o Flávio Bolsonaro, sabe, tinha intervenção junto ao Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que tinha poderes sobre os fundos previdenciários dos funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro, e que esses fundos teriam sido direcionados a adquirir títulos no banco do Vorcaro, tá certo? Onde se fala ali de bilhões de reais adquirindo fundos, tá certo? E o Vorcaro recebeu esse dinheiro, sabe? E entregou para a instituição previdenciária do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, sabe? Títulos podres que certamente não vão voltar mais, sabe, para o patrimônio dos servidores, tá certo? E veja que por conta disso vai ver, sabe, o Flávio deve ter pego ali, sabe, um bônus ali, qualquer coisa assim, tá certo?
Veja que hoje, quando se fala em privatização, quando se fala em negócios com o poder público, tá certo? Se está falando de bilhões e bilhões, tá certo? E quem está no poder, como fez o Bolsonaro, tá certo? É, sabe dessas coisas e sabe que é através de contratos, sabe, de contratos de concessão, contratos disso, contrato daquilo, tá certo? Todo contrato rende um bônus, certo? Rende ali, tá certo? Um por fora, tá certo? Tem um cara aí, um tal de Gaspar, como é o nome dele, o primeiro nome dele? É? Ah, não vou lembrar. Tava acabando de ver ali um vídeo, sabe, onde um tal de Gaspar mandou 6 milhões de real para um certo município aí, Chinfrim, lá na área onde ele atua, não sei qual é o estado, tá certo? E quando agora apertado pelo Dino, ele diz: ah, eu não sei de dinheiro, sabe? Esse dinheiro, perguntem lá da prefeitura. A prefeitura foi que recebeu o dinheiro, perguntei dela, tá certo? Quando a gente sabe que, lembrando aqui de um tal de Maranhãozinho, tá certo? Maranhãozinho, que aí, sabe, a cada remessa de emendas, tá certo, dá ao parlamentar que indicou as emendas, sabe, 20%, sabe, sobre o valor. Eu não sei, sabe, e por aí as coisas vão, tá certo, as coisas passam por aí. Eu penso que no caso do Epstein, sabe, eu não sei se havia acesso aos cofres da União Estadunidense, tá certo? Mas aqui no Brasil o sistema do Vorcar engrossou, sabe, quando ele se dirigiu aos governadores e prefeitos, sabe, para adquirir o patrimônio previdenciário e sabe dos funcionários, sabe, para adquirir títulos que ele entregava, sabe, que eram títulos podres. E para finalizar o negócio dele, o banco estava ameaçado já, ele sabia que ia quebrar e procurou o governador do Distrito Federal, um tal de Ibanez Rocha, tá certo? Onde um banco, o Banco de Brasília, o BRB, Banco Regional de Brasília, ele iria adquirir a patente do Master, tá certo? Com casca nó, rapaz. Com a obrigação de pagar os títulos podres e tudo mais, tá certo? Só não foi possível porque foi brecado no Banco Central, tá certo? Já no governo do Lula, tá certo? E o governo do Lula decretou a falência do banco, tá certo? E dessa forma ele não pôde ser vendido para o BRB de Brasília. Rapaz, o caso é o seguinte, são 22 minutos, tá certo? Então aqui veja que eu anotei aqui que o Vorcaro deve ter com ele, sabe, cerca de 400 gigabytes armazenados em computadores, sabe, produzidos produzidos pelo smartphone dele, tá certo? Ele gravava tudo, não só o smart, quando ele gravou aquela festa, ele devia contar com outros dispositivos de gravação que não smart, tá certo? O smart é um recurso amador, tá certo, para gravar dados de pessoas, tá certo? Creio que há outros dispositivos mais fortes, mais consolidados, mais apropriados para fazer essas gravações clandestinas, tá certo? Eu paro por aqui, eu acho que tá bom, já chega de falar. Eu tinha um bocado de coisa para falar, rapaz, sabe? Uma coisa que vem aí, sabe, impressionando é a disparidade que tem hoje, o ataque que está sendo feito à República, tá certo? Há um golpe sendo praticado no Brasil, sabe? Nós estamos no momento eleitoral e tem um magistrado ali do Supremo Tribunal Federal que está operando, sabe, aplicando um golpe com os empresários do ramo da comunicação, sabe, dizem, sabe, o Serrano não concorda, ele diz que a Lava Jato foi um evento sui generis, tá certo, e está ali, sabe, arquivado e não poderá repetir. Já o jornalista Mário Vitor diz que a gente vive, sabe, uma ressurreição da Lava Jato, tá certo? Inclusive um tal de Vladimir Neto, um jornalista, filho da Miriam Leitão, estaria por trás de fazer ressurgir uma nova Lava Jato, a Lava Jato 2.0, tá certo? Eu não sei se a coisa vai por aí. Para esse vídeo eu queria, sabe, a Joyce Hasselman fala de bezerro desmamado, sabe? Para dizer que lá em Brasília, por conta da possibilidade de vir a público, por vazamento, tá certo, ou não, os políticos e não políticos estão em polvorosa, sabe, e chorando, feito bebês desmamados. É por isso que eu vou chamar este vídeo de bebês, de bebê desmamado, para lembrar essa situação aí, sabe, de pavor que tem hoje os políticos e os
funcionário de alto grau, de alta patente, não é na alta patente que a gente fala, funcionários públicos, sabe, de cargos aí poderosos, sabe, que estão com medos do que possa vir a ser, sabe, revelado. Veja que o Vorcado teve, me parece, 7 celulares apreendidos, tá certo? E esses celulares, todos eles têm memória em nuvem, como a gente fala, tá certo? São depositados na conta da empresa, sabe, ao qual, sabe, o celular está vinculado, o chip do celular está vinculado, eu acho que é isso, tá certo? Eu não sei bem, depois eu faço melhor uma análise disso aí, tá certo? Mas o fato é que está todo mundo em polvorosa. E há bebês, bezerro desmamado chorando em Brasília, segundo a Joyce Hasselman, tá aqui ela de novo, tá certo? Essa mulher, ela é fogo, rapaz, ela já esteve, essa para mim, ela é cagueta, tá certo? Ela já esteve junto com essas pessoas que hoje ela denuncia, tá certo? Fico por aqui, rapaz, digo que meu nome é Ernesto, caboclo falador, já são 8h28, rapaz, eu vou meter um banho na pessoa, tá certo? No corpo da pessoa, e vou, rapaz, bem ali atrás de um de um notebook, rapaz, sabe, ver se eu consigo fazer negócio com o cara que está consertando, tá certo? E depois eu falo do resto. O que ficou para trás foi a história do Pedro Serrano falando de vazamento, mas isso aí eu falo depois, tá certo? Por hora eu vou ficando por aqui, rapaz, eu vou dizendo que meu nome é Ernesto, rapaz, caboclo falador, rapaz. Caboclo que acha que pode se meter nessas coisas republicanas aí, rapaz, nessas coisas da política, do mundo da política. Caboclo que pode achar que pode se abicorar na água, sabe, ficar espiando ali, sabe, a água funcionando, tá certo? Rapaz, eu não sei, rapaz, caboclo falador, caboclo falador. Caboclo falador é caboclo remador, tá certo? Porque esse caboclo falador, na verdade, é um remador, tá certo? Um remador que anda em canoa, sabe, transportando pessoas para cima e para baixo e ouvindo, rapaz, e bisbilhotando o que essas pessoas dizem, rapaz, bisbilhotando os segredos, rapaz. Igual fez essa tal de Joyce Hasselman aí, rapaz, sabe, cagueta, tá certo? Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz, bom dia.